Batalha de gênios. Quem é que vai conseguir desenvolver melhor essa conta? Então, vem comigo até o final. Vamos, gurizada, eu sou o professor Subtil, professor de matemática, e aí eu te trago 51 ao quadrado. Como é que a gente pode resolver? Então, existem diversas formas de resolver. Mas vamos resolver da forma newtoniana. Como é que a gente pode resolver essa questão? Na verdade, a gente pode usar a distributiva. Mas como assim distributiva? Mas primeiro, se tu olhar o 51, a gente pode transformar esse 51. E transformar como? Transformando 51 em 50 mais 1. Isso a gente pode fazer. Porque 50 mais 1 é 51. Então a gente pode fazer isso. E claro que o quadrado continua. Mas o que a propriedade nos diz quando a gente tem uma soma ao quadrado? Que isso aqui é igual ao primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro e o segundo termo. E aí como é que fica? Então vamos colocar aqui, ó, primeiro termo ao quadrado, e aí vou colocar em vermelho para te conseguir enxergar bem aqui o desenvolvimento, mais o segundo termo ao quadrado, e aí eu vou colocar o 2 aqui em cima, e mais, e agora o mais ele segue esse sinal aqui, como aqui está mais, aqui continua mais. Então mais duas vezes o primeiro e o segundo termo, então vai ser mais duas vezes o 1 e o 50. Então vou colocar aqui o 1 vezes o 50. E agora desenvolvendo, como é que se faz? 50 ao quadrado é muito fácil. Por quê? Porque é só fazer 5 ao quadrado, que é 25. Olha que barbada. E 0 ao quadrado é 2 zeros. Então só 2 zeros acompanhando. Mais 1 ao quadrado é 1. E aqui 2 vezes 1 vezes 50. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 50 é 100. Olha que barbada. E aí, somando isso aqui, pelo amor de Deus, ficou brincadeira de criança. Que 2.500 mais 100 vai dar 2.600. 2.600 mais 1, 2.601. E está feita a primeira forma, no caso a forma newtoniana, a batalha de gênios aqui. Claro que agora a gente vai resolver a forma que Einstein resolveria. Óbvio que ele não ia deixar uma coisa tão fácil. Então o que ele fez? Pegando o 51 ao quadrado, ele escreve 51 ao quadrado, mas o que ele vai fazer? Ele vai subtrair e somar 1 ao mesmo tempo. Porque isso não altera em nada. Porque menos 1 mais 1 é 0. 0 mais 51 ao quadrado, 51 ao quadrado. E agora, como é que a gente faz? Se tu olhar, aqui já indica uma subtração, uma propriedade assim que quando tem um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, isso aqui é igual ao produto da soma e da diferença desses termos. Em outras palavras, como é que a gente pode fazer? Esse 1, a gente pode colocar um 2 aqui em cima que não vai alterar em nada, porque 1 ao quadrado é 1. A gente pode fazer isso. Isso é o legal da matemática, a gente pode fazer essas brincadeiras. E aí, olhando esse termo aqui, 51 ao quadrado menos 1 ao quadrado, é a mesma coisa que 51 mais 1 vezes 51 menos 1. A gente pode fazer isso. Quando tem um termo ao quadrado menos outro termo ao quadrado, é a mesma coisa que o produto da soma desses termos pela diferença desses termos. Mas não esquecendo que tem esse mais 1, então ele continua aqui. E agora, fazendo 51 mais 1, teremos 52. Ó, vamos fazer aqui 52 vezes, porque aqui vezes o outro. 51 menos 1, 50. Mais 1. E agora, como é que a gente pode multiplicar? E aí eu já vou te dar uma dica, assim, em cálculos mentais, a gente pode fazer por partes. Por exemplo, a gente pode fazer 52 vezes 5. A gente pode multiplicar pelo 5. E depois só acrescentar o 0. Quanto é que é 52 vezes 5? E aí eu vou um pouco mais longe. 52 vezes 5 a gente pode fazer 50 vezes 5. Porque 52 é 50 mais 2. A gente pode fazer isso. Então 50 vezes 5 é 250. 5 vezes 2, 10. Então vai dar 260. Então esse é o valor, 260. 52 vezes 5, 260. E como tem esse zero só desce. Então fica 2.600. Claro que esse 1 ainda segue. Agora olha que legal. 2.600 mais 1 vai dar 2.601 e a mesma conta, o mesmo resultado. E aí está feito o modo newtoniano e o modo Einstein de resolver essa potência de 51 ao quadrado.
Se tu gostou desse desenvolvimento, dessa explicação passo a passo, entendendo o que está acontecendo, então eu te convido a assistir esse outro vídeo para te aprofundar muito mais em conhecimentos matemáticos. Então te vejo no próximo vídeo. Valeu!